16 de novembro, terça-feira, começando nossa reflexão de hoje com o livro Opinião Espírita, no capítulo 24, intitulado Proteção da Vida Superior. Hoje o Emmanuel vai trabalhar com a gente esse alcance de benfeitores sobre nossa vida. Os benfeitores nos protegem? Qual é a ação deles? Até que ponto eles podem interferir na nossa vida, nas nossas escolhas? Então, o Emmanuel vai abordar esse tema hoje. E então, vamos dar bom dia para minha turma. Larissa, meu amor, prima querida. Lê Antunes, Alcinir, meu tesouro, minha Robertuga, Johnny, Carlão, Bertuga, Crestânia, é isso? Amaral, oitentando. Bom dia, amores, bom dia. Vamos começar aqui nosso dia, vamos fazer um aquecimento de sentimento, de pensamento, pra gente estar blindado de emoções antagônicas que surjam aqui dentro e de provocações desagradáveis que cheguem de fora. Esse momento aqui é a nossa elevação, é a nossa busca da nossa melhor sentimento, da nossa maior capacidade de alcance elevado, né? Vamos extrair aqui de dentro de nós, através dessa oração, dessa reflexão, bons recursos para a gente passar um excelente dia produzindo, aprendendo com humildade, cooperação. Este é o nosso momento. Então, vamos começar. Paulinha, meu amor. Tia Sônia, querida. Que bom que a senhora está aqui agora. Dani. Então, vamos começar. Hoje o Emmanuel vai trazer o seguinte entendimento. Você acredita em espíritos protetores? Você acredita que existe um anjo da guarda colado em você, te protegendo? Bom, essa é a questão de hoje. E o Emmanuel tirou ela da pergunta 491 do Livro dos Espíritos. Gente, quando eu era pequena, uma vez eu perguntei para o meu pai, eu falei, pai, todo mundo tem um anjo da guarda que fica ali grudadinho, cuidando da gente? Porque dá aquela sensação gostosa, né? De saber que tem alguém aqui do meu lado, me protegendo, me amparando. Então, assim, esse pensamento, ele é real, mas a gente precisa pensar nestes espíritos protetores com mais maturidade. O Emmanuel aqui não chamou de espíritos protetores. Ele chamou de proteção da vida superior. Então, assim, essa já é o primeiro entendimento. Pensar que alguém está a postos aqui, anula a própria vida para cuidar da nossa, seria um pouquinho de egoísmo, né? Então, assim, os espíritos que nos protegem, vamos pensar em um benfeitor que nos protege, ele tá no processo dele de aprendizado, de elevação, né? Através também, entre outras coisas, através também de um acordo que faz conosco antes da gente reencarnar. Então a gente reencarna, um espírito fala, bom, vou estar ali com você, neste amparo a sua vida, mas eu não vou estar aqui protegendo, blindando você
de ações. Eu estou junto. Se precisar, tô aqui, se não tô aqui, mas estou contigo. Se não fosse assim, a gente teria a nossa liberdade de expressão, o nosso livre-arbítrio ameaçado. Porque espírito benfeitor não dita a nós o que fazer. Não dita. E é essa a lição de hoje. Então o que eles fazem? É aqui que o Emmanuel entra e ele vai trazer 5 pontos fundamentais de como os espíritos nos alcançam. Que ponto que eles podem alcançar sem atrapalhar. Porque espírito que não tem compromisso com o nosso aprendizado, com a nossa elevação, com as provas que a gente vem enfrentar, esses interferem. Esses falam assim, vai lá, Carla, faz isso, não guarda isso não leva esse desaforo pra casa não, Carla, vai lá. Então esse fica maquinando na minha cabeça de maneira a instigar uma provocação, uma reação minha. Espírito benfeitor não. Espírito benfeitor ampara, cuida. Carla, pondera. E deixa o mérito com a pessoa, mas sem deixar a pessoa desamparada. Então, olha que ação maravilhosa, que ação elevada, mas sem prejuízo, sem invasão. Bom dia, Dinho, bom dia, turmíssima que chegou, Márcio, Ná, Solange, Mônica, Rogério, galera, Silvana. Então vamos seguir. Então ele começa assim, olha, há mais de um século, conforme se depreende da questão 491 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec inquiriu dos mentores desencarnados qual a missão do espírito protetor. E o esclarecimento veio claro. A de um pai. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai. Bom dia, Nai, coração. A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então essa foi a resposta. Aí o Emmanuel foi lá e ampliou esse entendimento falando assim: um pai consagra-se, um pai dedica a sua vida. Olha que frase sábia, gente. Isso daqui tem que anotar assim, olha, como a Paulinha faz, né? Anota no azulejo de casa e deixa bem grande. O pai pavimenta o caminho com as facilidades que o amor lhe possibilite. Que frase perfeita! Porque até onde o pai pode ir? Ontem nós falamos disso. Em nome do amor a gente comete excessos. Excessos de proteção, excessos de rigor. E aqui ele está falando, um pai pavimenta o caminho com as facilidades que o amor possibilite. Porque tem facilidade que o amor não possibilita. Tem facilidade que em nome do amor a gente só pode estar junto. Não pode suprimir a dor do filho. Então o espírito benfeitor faz assim. Ele é um pai que ele pavimenta a estrada por onde a gente vai passar. Ai, mas tem um buraco lá e ali ele não vai conseguir pavimentar. Pois é, mas ele vai estar junto. A hora que a gente passar pelo buraco, o benfeitor tá junto.
Então, esse é o primeiro ponto, um pai. Segundo ponto, um educador que abraça generosamente o compromisso de orientar na trilha da virtude. Na trilha da virtude. Porque, ó, a gente tem instintos selvagens, né? A gente tem impulsos naturais de defesa, de reação, de ataque, de omissão. A gente tem impulsos naturais. Qual a função do benfeitor, amigo? Orientar virtudes, instigar o nosso melhor lá de dentro, encorajando-nos a melhores reações, a melhores expressões. Só que a tarefa dele é só essa. Ele instiga, mas ele não faz mais nada. Por quê? Porque a consciência livre do aprendiz permanece preservada para seguir ou não. Então, se eu seguir o bom conselho, o mérito é meu. Se eu não seguir, o prejuízo também. O benfeitor atua com discernimento, com limite. Interessante, não é? Olha o próximo, terceiro, são 5. O benfeitor é um devotado companheiro que nos entrega reconforto nas aflições, sem tentar suprimi-las. Sabe aquela história assim, você tá chorando e o choro tem uma função homeostática, né, de equilíbrio emocional, físico, espiritual. O choro é muito saudável, né? Como tudo na vida, dentro de equilíbrio, nem choro a mais, nem choro a menos, mas o choro tem uma função. Quando a gente tá ali num choro, qual o papel do benfeitor? Reconforto, acolhe, envolve com carinho, passa o amor que ele sente, mas nada de ficar assim. Não fica assim não, bobo. Para com isso. Esse mundo não te merece. Você é bom demais para ele. Pelo amor de Deus, benfeitor não faz isso de jeito nenhum, porque ele nos reconhece como espíritos endividados, pessoas que passam por aflições como consequência de ilusões do passado, dívidas do passado, e agora o processo de aprendizado. A gente aprende encarando a realidade como ela é, tirando as vendas da ilusão. Então, na hora da dor, na hora da aflição, estamos muito amparados. Só que o Espírito não está ali para suprimir a aflição. Como um pai, uma mãe devem agir. Né? A gente age, os pais tendem a agir, e eu sou uma. Errei pra burro, ainda erro. A gente fica na evitação da dor do filho. Né? Vai tirando todos os obstáculos do caminho para facilitar, para pavimentar com amor a estrada do filho. E que hora que o filho vai ser forte, vai criar, vai desenvolver as aptidões, a coragem, as iniciativas para enfrentar os obstáculos? Que hora? Então, um nível de maturidade, um nível de discernimento não tira obstáculo, acompanha na trajetória. Interessante, né? Quarto, irmão. O benfeitor é um irmão, compassivo irmão, aquele irmão amoroso, compassivo, que nos estimula corajosamente nas provas. Então, vai ter um obstáculo ali, desafiante, difícil, vou ter que encarar. O que ele faz? Vai lá, William, vai lá, Caio, vai lá, Débora, vai lá, Fabinho, vai lá, você consegue, tô contigo, vai lá, vai.
eu tô contigo, mas é você que vai. As habilidades são as suas, não são as minhas. As provas dele são outras. Os aprendizados dele são outros. Vai lá e entrega o seu melhor. Então, quando a gente está sereno, confiante, com o coração leve, a gente consegue absorver com intensidade esse estímulo que vem dos nossos protetores. Quando a gente tá para baixo, desanimado, entregue, desesperançoso, ai, essa vida é dura demais, olha, a indignação contra o divino, a gente tem mais dificuldade de acesso, ou melhor, eles têm mais dificuldade de nos acessar. Estão conosco, mas o que eles estão falando não chega. A gente não está com o ouvido aberto para ouvir. Então, outro papel, quarto papel do benfeitor, irmão compassivo que encoraja na prova. E por último, Emmanuel coloca assim, ele faz um fechamento assim, que ele, olha só, o Emmanuel não tem pretensão de se considerar um benfeitor, porque ele também está nas lutas, nos aprendizados dele, né? E coloca que todos na terra estão, mas que ele entende, ele compreende aquele choro, né? Aquele pedido de quem implora socorro e exceção. Eu achei fantástico isso, porque, gente, quando a gente tá para enfrentar uma dor, a gente quer cair na exceção da dor, na exceção da regra. Então, assim, eu entendo prova, eu entendo resgate, mas, Senhor, me livra disso, vai. E às vezes não dá para livrar. Às vezes a necessidade está justamente no enfrentamento daquilo. E então Emmanuel coloca que compreende os irmãos que solicitam socorro e exceção, mas que a clareza doutrinária, fantástico, né, Paulinha? Bom dia, Ivone, meu amor! A clareza doutrinária traz duas situações, ela proclama duas situações. Primeiro, o Evangelho de Jesus não promete gratificações no mundo. Jesus não falou assim, faça o certo e o reino dos céus se estabelecerá na sua vida, na terra. Jesus falou que o nosso reino de amor não era desse mundo, mas era nesse mundo que a gente conquistava ele. Então, o Evangelho não promete gratificação aqui nesse mundo, enquanto na luta, conquanto não desampare quem está em luta. Olha que interessante, nós estamos em luta e estamos fortemente amparados. Mas as gratificações, o reconhecimento vem depois. E segundo ponto que o Emmanuel proclama aqui para encerrar, o Espiritismo não anuncia vantagens materiais com base na ilusão. Nós estamos em lutas, em provas, em resgate, justamente para acordar de ilusões, porque as ilusões sequestram, elas roubam, elas cegam as nossas possibilidades. Enquanto eu me iludo achando que eu sou de determinada maneira, eu posso determinada coisa, eu mereço determinadas vantagens, eu estou prisioneiro de uma ilusão, de uma cegueira. Então este é o ponto aqui. O Espiritismo descortina as nossas possibilidades. Em primeiro lugar,
para o enfrentamento das necessidades. Porque seria injusto o contrário. Eu tenho um monte de necessidade, mas eu não consigo atravessar. Não, consegue sim. Primeiro as suas possibilidades. Depois as provas, as lutas. E tudo isso sob o amparo da vida superior. E ele encerra o capítulo assim: reconheçamos, porém, que o progresso reclama esforço. Quitação pede reajuste. Estudo exige atenção. E trabalho roga suor. Então, na lida, na luta, na travessia da vida, nós estamos fortemente amparados. Mas isso não nos exime dos enfrentamentos. Então, bora enfrentar este dia de hoje com muito astral, com muito ânimo, com muita humildade da nossa necessidade de aprendizado, da nossa necessidade de enfrentamento. Só quem é humilde pode aprender e dilatar suas melhores, suas maiores potencialidades, porque o sabidão já sabe, tá fechado. Então a humildade abre. Sejamos humildes no dia de hoje, estejamos alegres. A alegria é a energia, é o motor, é o fermento que faz crescer nossas possibilidades. E estejamos atentos, vigilantes no melhor enfrentamento de cada situação. Senhor Jesus, muito obrigada por este momento, muito obrigado por essa rede que se forma pela manhã para impermeabilizar-nos um tanto mais para os enfrentamentos do dia. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, e que assim seja. Que assim seja, meus amores, um excelente dia para vocês, que vocês consigam utilizar o seu melhor aí, daqui a pouco, nas lutas do trabalho. Um super beijo, até amanhã, turmíssima, tchau, amores.